Estamos de volta aqui com o Canal Esportes. Olha, do meu lado direito, o Higino Vieira, ele que é responsável aqui, presidente da Federação Alagoana de Triatlon. É a federação que nós já tivemos a informação, o próprio Higino confirma isso pra gente, que tem a chancela da Confederação Brasileira de Triatlon, né? Então nós vamos conversar aqui daqui a pouco com ele. Antes de trazer o Higino, vamos trazer um tema que está muito associado, fazer um link aqui de um evento que será realizado aqui em Maceió, né? A Sicredi Alagoas, em parceria com a Unimed Maceió, lançou nesta sexta-feira a Meia Maratona COP, que vai acontecer no dia 31 de agosto. Essas imagens do Alexandre Lino, que está de férias, né? Mas está acompanhando os eventos, estará de volta na próxima semana. Este ano a novidade é a categoria 21K, que deverá atrair atletas de vários estados. Os percursos de 5 e de 10 quilômetros e a Corrida Kids completam a programação. A estimativa é de 1.500 inscritos em todas as categorias. Ao longo dos percursos haverá apresentações culturais, valorizando as raízes alagoanas e prestigiando o público que vai torcer pelos participantes. As inscrições já estão abertas. Mais informações no site www.meiamaratonacop.com.br. E lembrando, hein? Esse café da manhã marcou a situação. Alexandre Lino teve a oportunidade de conversar com um dos organizadores. Vamos acompanhar. Do circuito de rua daqui de Alagoas. O que o senhor tem para falar para a gente da TV Mar sobre a Meia Maratona COP, que já foi a corrida do cooperativismo? Eu tenho a falar que a TV Mar, lembro como hoje, das entrevistas longas, no espaço aberto, com a sua participação, entendeu? De que esse projeto, eu digo sempre, ele pertence à sociedade, é um projeto coletivo. Nós, cabe apenas à organização. Mas é uma evolução da rua do cooperativismo, um projeto estruturado com apoio da Sicredi e da própria Unimed e as demais cooperativas do estado de Alagoas. Eu tenho a dizer que este evento sinaliza hoje a primeira meia maratona do cooperativismo do Brasil. É um evento que está estruturado e todos nós, o time inteiro, comprometido com o sucesso dele. Fico satisfeito nesse espaço e também pelo apoio recebido hoje do lançamento e também da imprensa presente que está divulgando esse evento. Beleza, tá aí então o café da manhã hoje que marcou, né? Foi o lançamento oficial mesmo da Meia Maratona COP, né, a meia maratona que é organizada pelo Sicredi em parceria com a Unimed Maceió. Bom, como nós já havíamos prometido aqui, o Higino Vieira, que é presidente da Federação Alagoana de Triatlon, para poder conversar com a gente no programa. O Márcio André também pode participar com a gente daqui a pouco, colocando algumas perguntas. Higino, primeiramente eu quero te agradecer por aceitar o convite. Já tínhamos tentado em outro momento trazer você para cá, né, para poder falar a respeito do teu lado, do lado da Federação Alagoana de Triatlon, que tem a chancela da Confederação Brasileira de Triatlon. Eu gostaria que você falasse exatamente isso. Na sua concepção, esclareça para esse humilde apresentador por que existem duas federações em Alagoas de um mesmo esporte. Não é só no triatlon, é no judô, é no beach soccer. Essa divisão para mim não soma. E eu gostaria de saber o porquê de duas federações, no caso, que você é presidente, uma delas, na Federação de Triatlon. Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, Derlan, eu vejo isso como algumas vaidades pessoais que não há necessidade de se fazer, não é? O sistema existe, o nacional está constituído, não é? Uma federação é uma entidade de administração do esporte, um clube filiado é uma entidade de prática esportiva, isso está contido na Lei Pelé, não é? Isso é muito claro, e a confederação é o órgão maior no Brasil, que consequentemente ainda tem hoje, claro e definido, o recurso aportado que vem do Comitê Olímpico. Já as federações esportivas amadoras de todas as modalidades, elas não têm previsão de recurso, elas não têm uma previsão de poder funcionar. Certo. Uma entidade para funcionar, ela precisa ter recurso. Ela precisa ter estrutura, é evidente, ela precisa ter o escritório, ela precisa ter o funcionário, ela precisa ter tudo isso. Não é só o triatlo, todas as federações esportivas amadoras no estado de Alagoas urgem da necessidade de se ter uma política estadual de esporte, que já foi definido em anos anteriores no plano decenal construído quando a Conferência Nacional do Esporte foi deliberada e já aconteceu. Certo. Ali foi definido tudo em um formato de como do país para os estados e para os municípios deveria acontecer. Vou dar um exemplo claro disso, que a gente já consegue visualizar isso de forma clara. Todo cidadão que tem direito à saúde deveria também ter direito ao esporte, na forma da lei. A saúde tem uma legislação federal, de cima para baixo, onde o recurso da União cai no município.
Isso chama-se municipalização para a saúde, para a assistência, para a educação. Quando chega no esporte, fica essa ausência completa. Mas a necessidade do poder público em organizar isso na Câmara, que a gente chama de legislativa municipal e estadual, é necessária. A gente tem conversado com alguns deputados para que isso aconteça, mas era uma promessa do governo do estado lá atrás, no primeiro mandato, Renan Filho, organizar o sistema. E eu me lembro muito bem quando a secretária de esporte do estado de Alagoas convocou todos em uma reunião aberta e nós colocamos isso e eu fui o primeiro a falar. Secretária, enquanto nós não tivermos um sistema organizado, definido, em que a gente pudesse participar da lei de diretriz orçamentária que é realizada todo ano, sim, da construção da lei orçamentária com previsão de recurso definido, não há como. Hoje não existe a participação da LDO? Não existe. É fechado para uma situação em que ela define como secretária e o poder público em si só não é o todo. O todo somos nós, a sociedade. É o atleta dentro do perfil da representação que ele tem, é o clube, a associação, que no Código Civil do 40 ao 69 é muito claro como ele tem que ser constituído, inclusive registrado em cartório. Existem erros de registro de entidades em cartórios? Existe, porque os próprios cartórios não fazem a análise da lei propriamente dita, certo, na hora de registrar. Certo. E isso gera esse tipo de incompatibilidade que poderia ter sido evitado. Por exemplo, eu vou pegar o caso do judô antigo. Só atrapalhou o crescimento e a produção do desenvolvimento do judô no estado de Alagoas. É verdade. Virou uma guerra, pessoal. Eu fui aluno do Pedão e vivi uma realidade muito diferente do judô. Exatamente. Não deveria acontecer. Mas a própria lei federal, ela garante o direito de que se algo não funciona ou algo tem dificuldade, que se surja uma nova oportunidade. A sua federação funciona? A sua federação, por exemplo, tem a documentação necessária, está regular? Existe algum processo na justiça contra a Federação Alagoana de Triatlon, por exemplo, no qual você é presidente? Nunca fui notificado de nada dessa natureza, mas se for notificado, responderemos com certeza à altura. A Federação Alagoana de Triatlon é uma entidade constituída, registrada em cartório e que já teve uma ação na justiça lá atrás, que nós participamos dela, para que ela passasse pelo processo de regularização. Isso aconteceu e foi regularizado. Oficialmente passou a fazer parte de uma Assembleia Nacional na Confederação, onde lá todas as federações homologaram a filiação da Federação Alagoana de Triatlon, como aconteceu com outras federações de outros estados. Então esse ato é garantido e não pode ser feito de outra forma se não for por uma eleição para alcançar o cargo de presidente. E essa presidência, entre 2009 e 2013, eu fui o presidente e participei desse processo junto com os atletas. Você está em qual mandato agora na Federação de Triatlon? Eu estou no mandato em que a Adriana foi eleita e eu era o vice dela. E por conta das atitudes, da falta de iniciativa, da incompetência de administrar e de não poder sentar para dialogar, não ganhamos com isso. Nós ajudamos a eleger a Adriana. Nós fizemos a Adriana ser eleita presidente porque havia uma promessa de algo que a gente até imaginou que seria real. Nossa, sim, isso vai se tornar muito maior. Sim. Porque a história do triatlon, em que eu fui o vice de um outro, quando eu fui presidente até 2012, nós elegemos um outro presidente. E eu fiquei como vice para contribuir ao Sérgio como presidente. Certo. Mas o próprio Sérgio não caminhou. Em 2016, de tanto pedir a ele para que ele fizesse, ele não fez. Foi pelo Ministério Público, oficialmente solicitado, e ele foi afastado durante o último ano, em 2016, e eu assumi a federação para regularizar todo o processo de prestação de conta dos anos anteriores que ele nunca fez. E bateu todas as contas certinho. E tudo foi fechado, registrado em cartório. Os nossos atos constitutivos estão todos registrados no 4º ofício, com edital de convocação, com quem estava afiliado na época que participou e, o mais importante, com as deliberações na forma de uma ata escrita de forma correta, certo, e aceita pelo cartório. Há questionamento da justiça para qualquer processo que venha a calhar sobre essa situação. Certo. Estamos prontos para responder. E nós já adiantamos, Viderlan. Nós, como não temos recurso hoje, porque dependemos de uma taxa de um atleta que paga um sistema confederativo que já é errado na realidade, porque o lugar do atleta é no clube. Você já viu algum atleta do CSA, do CRB, por exemplo, do Penedense, fazer uma reclamação na Federação de Futebol? Que eu tenho conhecimento, não. Não vou ser injusto, não quero aqui tomar partido da situação, mas não vou ser injusto. Eu não vi, eu nunca vi.
A lei garante a participação do atleta, está lá previsto. Agora veja o cenário nacional e o estadual de 2013 a 2017. Nós ganhamos com o Ministério do Esporte, ganhamos com a conferência, ganhamos com o Comitê Olímpico Brasileiro, ganhamos com a Olimpíada, porque um novo sistema organizacional foi formado, juridicamente organizado, mas hoje o Bolsonaro mudou o perfil do Ministério do Esporte e colocou ele dentro de um ministério chamado Ministério da Cidadania. Perdemos muito recurso nacional para uma política de promoção e desenvolvimento do alto rendimento. Mas vamos falar de triatlo enquanto federação? Antes de você falar desse tema, Higino, chega uma pergunta aqui para a gente exatamente sobre isso, né? Chegou a informação de que a Fatrial, ela tem hoje encontrado dificuldades, principalmente a sua federação, né? A Federação Alagoana de Triatlo, tem encontrado dificuldades em realização de provas de triatlo aqui em Alagoas. Vocês têm um calendário já de 2019? Quais são os eventos? O porquê dessa dificuldade, por exemplo? Vamos ao estatuto de cada federação na forma que ele é constituído. O ato de realizar prova é de organizador. Não é papel da federação organizar a prova. Perfeito. O campeonato alagoano é realizado por uma empresa que organiza o evento, não pela federação. Ela homologa a realização do evento. É papel da entidade de administração organizar, sim, definir quem tem interesse, sim. Nós abrimos no início do ano passado essa possibilidade, ainda com a Adriana, mas como o foco era financeiramente outro, eu, na qualidade de vice, aguardei todo o procedimento. A Adriana foi afastada por um procedimento que aconteceu dentro do próprio Ministério Público, quando nós consultamos a promotoria de fundações para que isso acontecesse. E aí houve uma assembleia orientada pelo Ministério Público entre os clubes que foi convocado em 31 de julho do ano passado e eu tive que reassumir a vice-presidência para a presidência. A partir desse momento, novo ato de organização foi feito, com tudo registrado em cartório. E lá está, no final do ano passado, nós lançamos a possibilidade de quem quer fazer. Porque cabe à federação abrir um edital público. Sim. Por exemplo, empresa A, empresa B, empresa C, clube, associação, pode fazer isso? A forma correta, Viderlan, é o que nós já vimos fazendo desde 2009. Início do ano, abre-se um edital de convocação para homologar, autorizando o clube filiado ou empresa interessada em poder organizar evento. Nos anos anteriores, poucas empresas quase não se fazia. A federação chamava o edital, chamava o clube e o clube assumia essa responsabilidade. Tanto que eu não deixei cair, nós chegamos a 64 provas de triatlon realizadas em Alagoas, numa média de 6 a 8. Nós saímos de 17 atletas em 2013, que vieram de Pernambuco fazer o primeiro triatlon aqui, a 268 provas. As provas que nós tentamos organizar tiveram dificuldades? Tivemos sim. Por quê? Porque cronometrar uma prova de uma corrida de rua é uma largada e uma chegada. Quando chega no triatlo, você tem que ter toda uma estratégia para ter o tempo do nadador, o tempo parcial de transição, onde ele faz a permuta de natação para bike, o tempo de bike e o outro tempo de transição. Quando você soma tudo isso, nem toda empresa estava preparada para fazer isso. Quem vinha fazer isso aqui e que, consequentemente, no final da prova, todo atleta quer ver a resposta, que é o tempo dele, que é o resultado dele, sim, nós tínhamos dificuldades com as empresas em fazer isso. E era Pernambuco quem vinha fazer. Coincidentemente, era um triatleta, que a gente esperava o máximo e o melhor dele. E sempre que ele veio fazer, ganhou muito bem para prestar um bom serviço. A prova era uma organização topada, porque eu metia a cabeça e a cara para fazer. Chamava um, chamava outro, cobrava uma coisa, cobrava outra. Outra coisa importante que a gente precisa retomar é, no município de Maceió, como em qualquer município alagoano, território é o local de mando, onde o município, onde o Estado tem autoridade para deliberar sobre permitir ou não a realização de prova. Então, vamos dizer que o Viderlan resolveu fazer uma prova de triatlo. O Viderlan pode? Pode, ele vai constituir um meio, uma empresa, algo dessa natureza, e faz uma solicitação por ofício a quem administra o esporte. O ciclismo alagoano, o triatlo alagoano e principalmente as corridas de rua, elas têm o mesmo formato. Permitir é homologar na forma de uma ata em que a entidade de administração tem que fazer. Nós fizemos. Nós temos, inclusive, de todos os anos registrado em cartório, inclusive o ano passado, quando a própria Adriana Mangabeira não conseguiu fazer, que gerou uma cobrança judicial ao organizador do Ironman, que é uma ação que está na justiça para pegar Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa situação. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora. O Higino Vieira vai continuar conversando comigo. Eu vou falar daqui a pouco de duas questões e quero também provocar o Higino nessa situação. O Ironman e o Challenge.
tá? Vamos falar desses dois grandes eventos de porte internacional que Alagoas recebeu do triatlo e saber se teve participação da federação dele, como foi, inclusive, a receptividade, como Alagoas ficou vista, inclusive, para os organizadores desse evento. É logo depois do intervalo, voltamos já.